A renúncia. Aquele homem estava caído, com a cabeça toda ensanguentada. Pedro então parou seu carrão e, pelo celular, chamou a ambulância. Para estancar o sangue, rasgou um pedaço da sua camisa de linho e enfaixou a cabeça daquele ferido. Quando a ambulância chegou, Pedro entregou seu cartão para um dos enfermeiros, pedindo que ligasse para dar notícias daquele pobre infeliz. Dias depois, Pedro recebeu então um telefonema. O enfermeiro Márcio avisava que aquele andarilho teria alta naquele dia. O nome do andarilho era José Carlos e ele não tinha familiares naquela cidade. Pedro não sabia por que se interessava tanto por aquele homem. Ele foi então ao hospital, entrou na enfermaria e aproximou-se da cama daquele andarilho. Pedro se identificou como o homem que havia o socorrido na rua. Aquele andarilho se emocionou e muito naquele momento. Há muitos e muitos anos, ninguém se interessava por ele. Era um homem mal cheiroso, do qual todos buscavam se afastar. Lágrimas escorriam por sua face. Os olhos daquele andarilho romperam em um choro convulsivo. Pedro ficou ali parado, esperando aquele ser humano dar vazão à sua dor, que parecia reprimida dentro dele. Depois, Pedro pediu para que contasse a sua história, se assim desejasse. E naquele momento, José Carlos falou então a Pedro que o pai era alcoólatra, da mãe que, cansada das agressões, abandonou então a família, deixando o irmão e ele nas mãos do pai. Lembrou da fome, do irmão menor chorando, das surras que levavam por motivo nenhum. Até que um dia, depois de uma grande surra, José Carlos apanhou então o irmãozinho pela mão e saiu andando, prometendo que jamais voltaria para aquela casa. Depois de muito andar, o pequenino começou então a chorar. As suas perninhas doíam pelas chineladas que ele havia recebido, pelo cansaço e também pela fome que sentia. Naquela época, José Carlos tinha apenas 11 anos e então bateu na porta de uma casa. Uma senhora já de cabelos brancos, muito bonita, atendeu e, vendo o sofrimento nos olhos daquelas crianças, os acolheu naquela noite. Eles nunca estiveram em uma casa tão linda, nem jamais comeram comida tão gostosas. E naquela noite, então, entre lençóis limpos, aquecidos, José Carlos pensou que no dia seguinte, com certeza, eles teriam que ir embora. Mas talvez, se ele, o maior, desaparecesse, é possível que aquela mulher ficasse com seu irmão tão pequenino. E então, no meio daquela noite, José Carlos fugiu, levando como lembrança apenas uma meia do seu irmãozinho. Nos dias seguintes, à distância, José Carlos ficou acompanhando as saídas daquela senhora, conduzindo o Pedrinho. Eles foram ao parque, às compras, ao mercado. Aquela senhora o segurava pela mão. Ficara com ele. Então, satisfeito, José Carlos desapareceu daquela cidade. Ele nunca esqueceu aquela mulher, mãe, que os acolheu naquela noite. Tornou-se andarilho.
Muitos e muitos anos depois, retornou à cidade e ao casarão. A família havia se mudado e ele nunca mais soube do seu irmão. E foi exatamente aí, entre lágrimas, que José Carlos percebeu que Pedro também chorava. Em suas mãos, retirada da carteira de couro, José Carlos reconheceu o pé de meia do seu irmão, aquele que fazia par com o que ele carregava até hoje como lembrança. E então, sem falar nada, aqueles dois se abraçaram e todos que ali passavam se emocionavam com aquela história. Ainda hoje, naquele hospital, se fala da história de amor de um irmão que renunciou tudo pela vida do seu irmãozinho. Atualmente, os dois dirigem um lar que abriga crianças em situação de risco a quem tem a oportunidade de dar carinho e proteção. O lar funciona naquela mesma casa bonita onde um dia José Carlos deixou o seu irmão Pedro, na esperança de que ele pudesse ter um amor de mãe, o bem maior que qualquer tesouro deste mundo.